Bom, meu amigo, nós temos então uma outra situação que é o Brasil surgindo como um novo polo estratégico, uma cabeça de ponte revolucionária, né? Ou o curralzinho das ditaduras no mundo. E para quem fala tanto em soberania, né? Como o PT, os nacionalistas, né? Que são os nacionalistas, na verdade, os bolcheviques que até se travestem de direita no Brasil, o Brasil vai caminhando a passos largos para uma situação extremamente complexa. Nós temos um artigo de opinião muito interessante, escrito pelo advogado Rafael Rosenzan. Meu Deus, que sobrenome difícil. Rosenzan. O Rafael Rosenzat, ele escreveu um artigo de opinião na Folha de São na Folha de São Paulo, não, no Estado de São Paulo, que eu acredito vale repercutirmos aqui. E ele tem uma visão interessante do que é o posicionamento do Brasil agora com essa questão envolvendo a queda do Nicolás Maduro, a situação complexa que o Irã está e o Brasil no meio de tudo isso. Não sei se o senhor quer comentar algo, senhor Sepúlveda, antes de eu partir aqui para a matéria. Ele é uma pessoa muito importante, porque ele é das Forças de Defesa de Israel, das FDI, e é uma pessoa que fala português muito bem, e é um oficial que escreveu um livro, né, sobre o desfazer as narrativas que são montadas, por exemplo, a questão do genocídio de Gaza e outras coisas mais, e ele tem visitado o Brasil repetidamente para fazer palestras, e ter contato com o público, mas o público mais diverso possível, nas circunstâncias mais diversas e de origens também diversas. E ele voltou agora ao Brasil para fazer mais um ciclo de palestras e desfazer o que está acontecendo, o que está dizendo a respeito de todos estes assuntos. E ele deve ter sido convidado para escrever esse artigo, é para o Estado de São Paulo, né? Se não me engano. Sim. Não é isso? Para o Estado de São Paulo. Exatamente. Ora, eu acho que ele abriu um campo de observação muito grande, e um campo de observação de uma pessoa que não apenas lida com os problemas, com esses problemas enquanto um analista de opinião, mas ele é uma pessoa que está engajado nos problemas, por causa dos assuntos relativos, por exemplo, à guerra que Israel está travando ainda contra o Hamas, contra o Hezbollah, etc. Vou só fazer aqui um parênteses. O Arnoldo está dizendo aqui que o meu microfone está baixo. Eu aumentei aqui agora, senhor Sepúlveda, até avisei o pessoal. Para mim estava bom, eu estava ouvindo o senhor muito bem. Não sei se em relação ao meu, de repente, mas eu aumentei ao máximo aqui pelo sistema. Vamos ver aí o feedback. Pessoal, o senhor Sepúlveda melhorou o som? Por favor, senhor Sepúlveda, nos brinde mais com a sua sapiência para testarmos o microfone. Vamos ver se realmente melhorou agora ou não. A Lia está dizendo que o volume agora está bem bom. Melhorou. O Arnoldo está dizendo que melhorou, sim. Perfeito. Pronto. Então, eu aumentei aqui. Para mim, agora está até estourando um pouquinho, mas o importante é que o pessoal ouça. E olha só, pessoal, nós estamos quase batendo 2.999... Não, 2.990. Estamos quase batendo 3.000 telas aqui ao vivo conosco. E por que telas? Porque, né, tem pessoas que estão assistindo com amigos, parentes, namoradinhas. Eles só querem uma namoradinha, como diz o meu querido Rasta, né? Eu morro de rir quando o Rasta fala isso, senhor Sepúlveda. Eles só querem uma namoradinha, né? Quem está assistindo com a namoradinha, digite 1 aí no chat, por favor, meus amigos.
e deixa o seu like. Acabamos de bater 3.000 pessoas ao vivo aqui agora conosco, né? 3.000 telas. No YouTube somos quase 2.000 nesse momento, então é importante que você deixe o seu like. Você que está chegando agora, não deixou o like ainda, mas macete esse like, meu filho, mas dê o like sem medo, porque não dói nada e é de graça, tá bom? Vamos lá. Vamos em frente então, senhor Sepúlveda. Eu vou trazer aqui esse artigo agora, né? Pior que agora eu tô com o rasta na minha cabeça aqui, senhor Sepúlveda, em looping. Eles só querem uma namoradinha. Desculpa, gente, mas... Ai, Jesus Cristo, agora eu vou ficar com isso em looping, até eu assistir o rasta falando isso, senhor Sepúlveda. Vamos lá. Qual é a relação entre a queda de Nicolás Maduro, o Irã e o Brasil? A prisão de Nicolás Maduro tem impactos muito além do futuro político da Venezuela. Trata-se de um movimento com efeitos diretos sobre o equilíbrio geopolítico do continente latino-americano, especialmente no que diz respeito à presença e à estratégia de expansão do Irã no continente. Durante anos, Teherã investiu de forma sistemática para consolidar sua influência na região, e o regime chavista foi seu aliado estratégico fora do Oriente Médio. E isso daqui é brilhante, é um dos pontos que eu mais coloco, senhor Sepúlveda, no meu livro sobre o Foro de São Paulo. Como o Foro de São Paulo, ele se tornou um hub para atrair tudo o que é espólio da União Soviética, o que veio, né, o que sobrou da União Soviética, para dentro do continente também. Sob o governo de Maduro, a Venezuela tornou-se um hub operacional para o Irã, e com os auspícios e até comando de Vladimir Putin. Isso é importante ressaltar aqui, que o Putin era um fiador das ações iranianas dentro da Venezuela. Tá? Era quase que um mandatário. Abrigando cooperação econômica, diplomática e, sobretudo, de segurança. Caracas foi utilizada pelo regime iraniano como plataforma para projeção de poder contra os Estados Unidos e Israel. Ao mesmo tempo em que o Irã apoiava-se em alianças ideológicas com governos radicais e em comunidades xiitas já estabelecidas na América Latina. Essa presença não foi simbólica, mas estrutural, com impacto direto na segurança regional. Dentro desse mesmo projeto, o grupo terrorista Hezbollah expandiu suas operações no continente. A organização mantém redes ativas em áreas de baixa fiscalização. A tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai tornou-se um dos principais pontos de atuação do grupo, com recursos enviados ao Oriente Médio para sustentar ações terroristas contra Israel. A ausência de Maduro, portanto, não apenas reposiciona a Venezuela, mas também representa uma possível mudança significativa na arquitetura de influência iraniana na América Latina. À primeira vista, isso poderia sugerir um alívio para os países da região, incluindo o Brasil. No entanto, a realidade é mais complexa. A perda de seu principal aliado não significa retração, mas sim reunião estratégica por parte do Irã, que inevitavelmente buscará novos centros de apoio. É nesse contexto que o Brasil surge como peça central, pela sua relevância econômica, peso político regional, participação no BRICS ao lado do Irã e pela existência de uma comunidade xiita em seu território. O Brasil passa a ser visto como um objetivo estratégico. Para o Irã, ampliar a influência significa não apenas compensar a perda da Venezuela, mas também ganhar legitimidade, acesso e projeção continental. Além disso, o Brasil enfrenta desafios internos que tornam esse cenário ainda mais sensível, como a atuação do crime organizado transnacional, fronteiras extensas e dificuldades históricas de cooperação regional em segurança e inteligência.
Esses fatores criam brechas que podem ser exploradas por atores estrangeiros e grupos extremistas, especialmente quando há convergência de interesses ideológicos, econômicos ou políticos. Outro ponto crítico é o risco da normalização dessas alianças sob o discurso diplomático e econômico. O Irã tem histórico de usar acordos comerciais, cooperação cultural e fóruns multilaterais como ferramentas para mascarar sua agenda de influência e de apoio indireto a grupos terroristas. Ignorar essa dinâmica é subestimar a sofisticação de sua estratégia global. Vale lembrar que nós temos um caso essa semana aqui de um terrorista em Bauru, né, senhor Sepúlveda, que foi preso em Bauru aí. A queda de Maduro, portanto... Pois não. Eu vou um pouquinho mais longe. O Master, esta semana, foi mostrado que lavava dinheiro para o Hezbollah. Acho que, em certo sentido, é um pouquinho mais do que tentar fazer apenas um atentado, né? Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa. Enquanto você está lendo, eu estou estarrecido como uma linguagem um pouco diplomática está tudo escarrapachado aí nesse artigo. Uhum. E outra coisa, né, senhor Sepúlveda, não é só o Master que lavava dinheiro para o Hezbollah, né? Nós temos o PCC, que utilizava fintechs e já movimentou mais de 500 bilhões. Escutem bem, pessoal. 500 bilhões em lavagem de dinheiro para o Hezbollah. Né? A queda de Maduro, portanto, não é apenas um capítulo da crise venezuelana. É um alerta claro para toda a América Latina, em especial para o Brasil. O vazio deixado por Caracas será disputado. O Irã tentará avançar seus interesses, fortalecer redes extremistas e ampliar sua presença de forma silenciosa, porém estruturada. O futuro do continente está sendo redesenhado agora, diante dos nossos olhos. Cabe ao Brasil reconhecer esse momento histórico e agir com responsabilidade. Responsabilidade estratégica para garantir que o país permaneça do lado da democracia, da soberania nacional e da segurança regional. Não se trata de ideologia, mas de proteger o Brasil de se tornar a próxima porta de entrada de um projeto que ameaça a estabilidade e a paz. Senhor Sepúlveda, isso daqui é muito importante que ele fala no final. Se o senhor me permite, eu queria fazer um comentário inicial, porque nós estamos em um ano eleitoral e nós, enquanto brasileiros, temos que ter uma preocupação muito grande com essa eleição. Ontem à noite eu conversava com a dona da pensão aqui e nós estamos tão preocupados com isso, senhor Sepúlveda, que a primeira coisa que ela me perguntou foi: a gente vai conseguir votar? Eu falei: vamos conseguir votar para presidente. Ela falou: então a gente já precisa ver isso o mais rápido possível. Detalhe, chegamos aqui essa semana, senhor Sepúlveda. E eu vou ser bem sincero. Eu não gosto do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro A e B. O Flávio XPTO. Meus amigos, a eleição nesse ano trata-se de tirar a principal cabeça do Foro de São Paulo do comando do Brasil. É isso daqui que nós estamos vendo. Eu até vi o Murilo Couto acabou meio que virando um herói da direita essa semana, né, senhor Sepúlveda, por causa da música que ele fez. Meu amigo Flávio. Flávio, tamo junto. Nunca critiquei. Meus amigos, agora é o momento que o Brasil tem que ter uma união profunda, tá? Colocar diferenças. Depois da eleição, quebre-se o pau, cobre-se o que tiver que cobrar, bela e moral cobrar político, mas isso daqui, esse artigo, ele coloca num ponto essencial, tá? Em um ponto essencial, o que está em jogo aqui
é o nosso futuro. É como aqui, ó, a dona da pensão está colocando, senhor Sepúlveda, nossa casa é o Brasil. Pois é. Eu até fico emocionado falar isso, porque foi um misto de emoção para mim, de uma oportunidade profissional aqui, mas de deixar para trás o meu amado Brasil. Esse país que eu tanto amo. E não é porque eu tô aqui nos Estados Unidos agora que eu não tô nem aí pro que acontece no Brasil, não. Eu me preocupo profundamente. E eu espero daqui poder contribuir para que as coisas mudem de alguma forma, pequeno, insignificante como somos aqui, né? Mas é disso que se trata esse ano, pessoal. Esqueçam idiotas de rede social, palhaçadas de olho colorido, sabe? Briguinha de quem quer ser mais isso ou aquilo que o outro, de quem quer ser mais bolsonarista, de quem é traidor, de quem é intergaláctico, manda tudo isso pras cucuias. É meu amigo Flávio, F22. É isso que tá em jogo aqui. O ano que vem, a gente vai cobrar o que tiver que cobrar. Mas é necessário extirpar o PT, Lula e o Foro de São Paulo do comando do Brasil. É urgente, é necessário, né? E esse artigo ele demonstra isso com lucidez, senhor Sepúlveda. Me desculpe, mas eu senti a necessidade de falar isso daqui. Olha, Paulo, eu vou confessar aqui uma coisa. A minha vontade era pedir que você lesse de novo esse artigo. Claro que não dá, nós estamos num programa, temos pouco tempo, etc. Mas esse artigo, ele merecia um programa inteiro só sobre ele, porque isso está tudo dito aí. Mas eu ia pedir só que você lesse a frase final. Sim. Porque a frase final, ela nos vai levar depois, eu ainda vou fazer comentário sobre o artigo, mas ela vai levar depois a matéria principal deste programa. Não se trata de ideologia, mas de proteger o Brasil de se tornar a próxima porta de entrada de um projeto que ameaça a estabilidade e a paz. Ou seja, o Brasil está disposto ou não está disposto a ser a próxima, o próximo baluarte, a palavra é um pouquinho nobre demais para isso, mas é o baluarte desse projeto que abala a estabilidade e a paz, e a estabilidade e a paz não apenas do Brasil, mas internacional e do continente e internacional, é o que se tem que perguntar. E isso é muito claro. Ou seja, o Hezbollah vai fazer, e o Irã vão fazer do Brasil um ponto, ele diz claramente, vão fazer um alvo estratégico, como nós vamos ver com a Rússia aí. É um alvo estratégico. E depois, Paulo, aí fica tudo desmascarado. Não venham com coisas comerciais, porque quando houve as ligações aqui com o Irã, todo mundo disse, não, essa é uma questão comercial, precisa manter uma questão comercial com o Irã, etc. Não é. Não é. Mascarado debaixo da cultura, do comércio, etc., está o alinhamento com um projeto. E esse projeto é um projeto danoso. Eu achei... Depois você viu o seguinte, ele fala da situação do Brasil, do crime organizado transnacional, é o que nós estamos vendo. Hoje já saíram notícias de que o Brasil está se tornando um dos maiores exportadores do mundo de drogas. Paulo, li hoje aqui assim, em Portugal, uma notícia que parece... É uma das milhares de notícias que saem. Julgamento de estivadores de um porto em Portugal, de um porto muito importante, subornados por gente do PCC para deixar entrar droga em Portugal. Ou seja, gente do PCC que traz droga do Brasil e suborna aqui estivadores para que eles deixem entrar a droga aqui em Portugal.
Portanto, isso é crime transnacional, como eu estava dizendo. Ele dá a entender que nunca houve interesse em combater. O que é que você se lembra quando você fala disso, da Tríplice Fronteira? Uhum. Eu só estou dando coisas que eu fiquei na cabeça. Sobre o PCC, me deixa acrescentar uma informação aqui, tá? De acordo com estudos de think tanks aqui dentro dos Estados Unidos, eles já são considerados a 10ª maior organização criminosa do mundo em valores movimentados. Continue, meu amigo, por favor. Bom, eu acho que esse artigo, ele é muito, é o que eu digo, numa linguagem diplomática, ele é extremamente incisivo. Depois, parece-me que ele é muito objetivo na análise, não é? Ou seja, eles sabem de onde é que vêm os problemas, sabem quem são os atores, sabem tudo isso. Espero que essa não seja apenas uma visão de Israel. Espero que a diplomacia americana tenha essa percepção e essa análise acurada do que está acontecendo no Brasil. Porque, Paulo, uma das coisas que mais me deixa assim aflito é ver o jogo, a duplicidade com que o Lula joga internacionalmente. Nós vamos ver isso tudo na questão da Rússia, estamos vendo isso aí na questão do Irã, mas ele joga como se ele fosse um ator confiável. E essa duplicidade é trabalhada muito pelo seu Celso Amorim. Se você for verificar o que é que aconteceu com a Venezuela, com as eleições venezuelanas, um dos maiores garantidores da limpeza ou de eleições livres e limpas na Venezuela sob o regime do Maduro era o Celso Amorim e o seu Lula, que ficaram fingindo até ao fim que eles acreditavam no processo eleitoral e eles ficaram favorecendo a fraude que, na realidade, se praticou na Venezuela. Mais uma das fraudes que se praticou na Venezuela. Então, Paulo, eu realmente achei esse artigo... Eu digo-lhe uma coisa, esse artigo precisaria ir para os arquivos especiais do PH Vox. Sim. Ele, de fato, o senhor Sepúlveda, de fato, é muito importante, meu caro.